O Terminal 2 do Aeroporto Internacional Tom Jobim estava movimentado naquela tarde de sexta-feira. Voos atrasados, passageiros impacientes e aquela tensão típica de quem precisa chegar em algum lugar importante. Mas às vezes, as situações mais explosivas começam nos lugares mais inesperados. Você já foi julgado por sua aparência antes mesmo de abrir a boca? Já sentiu que precisava provar constantemente que merece estar onde está? É exatamente nesses momentos que descobrimos como preconceitos sutis podem desencadear consequências que ninguém imaginava. O comandante Matias Santos ajustou a gravata pela terceira vez enquanto caminhava em direção ao portão de embarque. Aos 44 anos, ele carregava nos ombros uma responsabilidade que poucos compreendiam: comandar 200 homens e mulheres do BOP, a unidade de elite mais respeitada e temida da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Vestia um terno azul marinho impecável, daqueles que demonstram seriedade sem ostentação. No punho, um relógio de aço simples, mas preciso. Tempo era algo que, na sua profissão, significava a diferença entre vida e morte. Na mão esquerda, uma pasta de couro já gasta pelo uso, cheia de relatórios que exigiam sua atenção durante o voo para Brasília. Matias estava a caminho da capital federal para uma reunião urgente no Ministério da Justiça. O assunto, uma operação conjunta entre BOP, Polícia Federal e Exército para desmantelar uma célula terrorista que planejava ataques durante os Jogos Olímpicos do ano seguinte. Era o tipo de missão que não admitia falhas. Sua passagem de primeira classe havia sido emitida pelo próprio Ministério, protocolo padrão para oficiais em missões de segurança nacional. Ele havia chegado ao aeroporto com 2 horas de antecedência, não por precaução, mas porque sabia que, na sua posição, atrasos não eram uma opção. No balcão da companhia aérea, uma jovem atendente de cerca de 25 anos analisava sua documentação com uma expressão que variava entre confusão e desconfiança. "Senhor Santos", disse ela, depois de alguns minutos digitando no computador, "há uma inconsistência com sua reserva." "Que tipo de inconsistência?" perguntou Matias, mantendo o tom educado. "Sua passagem indica primeira classe, mas..." Ela hesitou, olhando alternadamente para a tela e para ele. "Mas o sistema está mostrando que você deveria estar na classe econômica." Matias franziu a testa. "Minha passagem foi emitida diretamente pelo Ministério da Justiça. Tenho o protocolo aqui." Ele mostrou os documentos oficiais, com o carimbo federal e as assinaturas necessárias. A atendente examinou os papéis, mas sua expressão não mudou. "Senhor, vou precisar verificar com minha supervisora. Um momento, por favor." Alguns minutos depois, ela retornou acompanhada de uma mulher de meia idade, cabelos presos em um coque rigoroso e expressão de quem não gostava de ter sua rotina interrompida. "Senhor Santos", disse a supervisora, "sou Márcia Pereira, responsável pelo atendimento. Há um problema com sua reserva de primeira classe." "Que tipo de problema?" Matias perguntou, consultando o relógio. "O embarque começaria em 15 minutos. O sistema indica que houve um erro na emissão. Sua categoria profissional não está autorizada para primeira classe em voos oficiais." Matias piscou 2 vezes, processando a informação. "Com licença, categoria profissional. Senhor, funcionários públicos de níveis, digamos, operacionais, geralmente viajam na classe econômica. A primeira classe é reservada para autoridades de alto escalão. E quem determinou que eu não sou uma autoridade de alto escalão?" Márcia consultou uma prancheta. "Senhor, pelo que consta aqui, você trabalha em operações policiais. Isso se enquadra em categoria operacional, não gerencial." "Operações policiais", Matias repetiu lentamente. "Senhora, a senhora tem ideia do que significa comandante na estrutura militar?" "Senhor, entendo que possa haver diferentes níveis de supervisão.
no seu trabalho, mas nossas diretrizes são claras. Primeira classe é para ministros, secretários, embaixadores e comandantes de unidades de elite não entram nessa categoria? Márcia suspirou como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Senhor, vamos ser práticos. Olhando para o Senhor, é evidente que houve algum mal-entendido na emissão desta passagem. Evidente como? A voz de Matias baixou meio tom. Sinal que qualquer um de seus subordinados reconheceria como perigo iminente. Bem, Márcia gesticulou vagamente. Pessoas na sua posição normalmente não têm acesso a esse tipo de cortesia. Posição? Senhor, não precisa tornar isso constrangedor. Simplesmente houve um erro administrativo. Temos um ótimo assento na econômica corredor com espaço extra para as pernas. Matias colocou a pasta no balcão e se inclinou ligeiramente para a frente. Senhora Márcia, deixe-me ver se entendi. A senhora está me negando um assento que foi oficialmente reservado pelo Ministério da Justiça porque, olhando para mim, decidiu que eu não mereço estar na primeira classe? Não é uma questão de merecer. Márcia estava claramente desconfortável. É uma questão de adequação. Adequação ao quê? Às políticas da empresa. E essas políticas incluem julgar passageiros pela aparência? Nesse momento, um homem se aproximou do balcão. Terno caro, maleta de couro italiana, aquela confiança de quem está acostumado a ser atendido imediatamente. Márcia, disse ele, ignorando completamente Matias. Meu voo está atrasado. Doutor Carvalho. O rosto de Márcia se iluminou instantaneamente. Não, senhor. Tudo no horário. Sua poltrona 2A está confirmada. Perfeito. Como sempre, vocês cuidam muito bem dos clientes importantes. Matias observou a interação em silêncio. Dr. Carvalho era branco, bem vestido e havia sido imediatamente tratado como VIP. A ironia não passou despercebida. Senhora Márcia, disse Matias quando o doutor se afastou. Posso saber qual é a diferença entre minha reserva oficial e a dele? Senhor, o Dr. Carvalho é cliente Platinum há mais de 10 anos. E eu sou comandante do BOP em missão oficial federal. Qual das duas situações deveria ter prioridade? Márcia hesitou. Senhor, talvez possamos resolver isso de outra forma. Posso autorizar um upgrade futuro? Não quero upgrade futuro. Quero o assento que já é meu. Senhor, por favor, seja razoável. Razoável? Matias abriu a pasta e retirou um documento. Este é um ofício do Ministério da Justiça autorizando minha viagem para uma reunião sobre segurança nacional. Esta é minha identidade funcional de comandante do BOP. Estes são 20 anos de estados de serviço. O que disso não é razoável? Márcia examinou os documentos, mas sua expressão permaneceu inflexível. Senhor, entendo sua frustração, mas não posso contrariar as políticas da empresa. Que políticas? Mostre-me por escrito onde está descrito que comandantes militares não podem viajar em primeira classe. Senhor, isso está se tornando uma situação desnecessariamente complicada. Né? Complicada para quem? Para mim, que estou sendo discriminado, ou para vocês, que estão discriminando? Foi nesse momento que o telefone de Matias começou a tocar. Era o general Cardoso, do Comando Militar do Leste. Comandante Santos. A voz do general ecoou pelo aparelho, alto o suficiente para ser ouvida por Márcia. Onde o senhor está? A reunião foi antecipada para as 18 horas. General, estou no aeroporto, mas há um problema com o meu embarque. E que tipo de problema? Matias olhou diretamente para Márcia. A companhia aérea está questionando minha autorização para viajar em primeira classe. O silêncio do outro lado da linha foi ominoso. Comandante, me passa alguém responsável aí. Matias estendeu o telefone para Márcia. O general Cardoso gostaria de falar com a senhora. Márcia pegou o aparelho hesitantemente. Alô? Senhora, aqui é o general Cardoso, Comando Militar do Leste. A senhora pode me explicar por que um dos meus comandantes está sendo impedido de embarcar em uma missão oficial? Márcia empalideceu. General, há um mal-entendido sobre a categoria da passagem. Mal-entendido?
A senhora está dizendo que o Ministério da Justiça emitiu uma passagem errada. Não, senhor, mas nossas políticas internas... As políticas internas da senhora estão interferindo em uma operação de segurança nacional. A senhora tem noção da gravidade disso? Se você está acompanhando essa história e acredita que competência e dedicação ao serviço público merecem respeito, independente de aparência, se inscreva no canal. Precisamos amplificar vozes que defendem dignidade e igualdade de tratamento para todos os profissionais que servem nosso país. Márcia estava visivelmente em pânico. General, podemos resolver isso imediatamente. A senhora vai resolver mais que isso. Vai explicar para o presidente da sua companhia por que estão discriminando oficiais militares. Não foi discriminação, senhor. Não foi? Um comandante com 20 anos de carreira em missão oficial, com passagem emitida pelo governo federal, é questionado sobre seu direito de ocupar um assento? Isso é o quê, então? Nesse momento, várias pessoas no aeroporto começaram a parar para observar. A voz do general estava alta o suficiente para atrair atenção, e Matias notou alguns passageiros tirando fotos discretamente. General, tentou Márcia, vamos resolver isso agora. Não vai resolver nada. Você já fez estrago suficiente. Me passe o comandante de volta. Matias recuperou o telefone. General, comandante, a situação mudou. O ministro da Defesa acabou de ser informado sobre esse incidente. Ele quer o senhor em Brasília em 1 hora para uma reunião de emergência. Emergência? Temos informações de que a célula terrorista antecipou seus planos. Preciso que o senhor coordene uma operação imediata assim que chegar. Matias olhou para Márcia, que estava ouvindo cada palavra. General, se o voo sair no horário, chego no tempo. Se sair no horário. Comandante, o senhor está falando de um voo oficial do governo federal. Não existe se. Entendido, general. E comandante, documenta tudo o que aconteceu aí. O ministro vai querer saber por que um oficial militar foi humilhado em serviço. Quando Matias desligou, Márcia estava tremendo visivelmente. Comandante Santos, ela disse, a voz fraca. Podemos resolver isso agora. Agora? Por que agora, senhora Márcia? O que mudou nos últimos 5 minutos? Eu não sabia da importância da sua missão. A importância da minha missão? Matias a encarou diretamente. Senhora, qual parte de comandante do BOP em missão oficial não era importante o suficiente há 10 minutos? Comandante, por favor, me permita corrigir esse mal-entendido. Mal-entendido, Matias repetiu. Senhora Márcia, deixe-me esclarecer uma coisa. Não houve mal-entendido. Houve discriminação. A senhora olhou para mim e decidiu que eu não tinha perfil para a primeira classe. Isso não é verdade, não é? Então por que o doutor Carvalho foi tratado como VIP, enquanto minha documentação oficial foi questionada? Márcia não conseguiu responder. Nesse momento, um homem de terno preto se aproximou rapidamente. Era evidente pela sua postura e pela forma como os funcionários se curvavam que ele ocupava uma posição de liderança. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, olhando alternadamente para Matias e Márcia. Senhor Oliveira, Márcia estava em pânico total. Este é o diretor de operações da companhia. Matias se apresentou formalmente. Comandante Matias Santos Bopi. Estou sendo impedido de embarcar em um voo oficial devido a políticas internas da sua empresa. Oliveira examinou os documentos que Matias lhe estendeu. Sua expressão foi mudando gradualmente de irritação para alarme. Comandante, posso saber exatamente o que aconteceu? Sua funcionária decidiu que minha aparência não condiz com primeira classe, mesmo com passagem oficial do Ministério da Justiça. Oliveira se virou para Márcia com uma expressão que prometia consequências severas. Márcia, explique, agora. Senhor Oliveira, houve uma confusão sobre as políticas de upgrade. Que confusão? Este é um documento oficial do governo federal. Eu pensei que poderia haver um erro. Você pensou?
A voz de Oliveira subiu. Você questionou uma emissão ministerial baseado no que pensou? Nesse momento, o telefone de Oliveira tocou. Ele atendeu imediatamente. Oliveira, como? O presidente da empresa está ligando agora? Sobre o comandante Santos? Entendi. Sim, senhor, ele está aqui comigo. Não, senhor, ainda não embarcou. Entendo. Imediatamente, senhor. Oliveira desligou e olhou para Matias com uma expressão de quem acabara de receber muito más notícias. Comandante, era o presidente da nossa companhia. Ele acabou de receber uma ligação do Ministério da Defesa. E nossa empresa acaba de perder todos os contratos com o governo federal. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Márcia levou a mão à boca, horrorizada. Outros funcionários que haviam se aproximado para observar começaram a sussurrar entre si. Como assim? Perdeu os contratos? Perguntou Matias. 52 contratos, comandante. Transporte de autoridades, cargas especiais, missões diplomáticas, 240 milhões por ano. Márcia quase desmaiou. Mas foi só um mal-entendido. Mal-entendido? Oliveira a encarou com fúria. Você acabou de custar à empresa 1/4 do faturamento anual. Senhor Oliveira, disse Matias calmamente, acredito que houve um exagero. Comandante, com todo respeito, o exagero foi da nossa parte. O senhor foi humilhado em serviço por puro preconceito. Preconceito? Márcia tentou protestar. Eu nunca... Você questionou um comandante militar porque ele não parecia ter direito à primeira classe, cortou Oliveira. Se isso não é preconceito, é o quê? Nesse momento, outro homem se aproximou do grupo. Era jovem, bem vestido e carregava um tablet e alguns documentos. Senhor Oliveira, disse ele ofegante, sou da assessoria jurídica. Temos um problema. Que problema? O incidente com o comandante Santos foi filmado por passageiros. Os vídeos já estão circulando nas redes sociais. Oliveira fechou os olhos. E a hashtag #MashnoBopediscriminado já está entre os trending topics no Twitter. Matias puxou o próprio celular e verificou. De fato, dezenas de vídeos mostravam diferentes ângulos da discussão no balcão. Os comentários eram unânimes em criticar a companhia aérea. Temos mais, continuou o advogado. 3 deputados federais já pediram investigação sobre discriminação racial em transportes aéreos. Um senador quer convocar uma CPI. CPI? Oliveira estava pálido. Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Discriminação em Empresas de Aviação. Márcia estava claramente em pânico. Mas eu não fiz nada de ilegal. Você discriminou um oficial militar em serviço, disse o advogado. Isso pode configurar crime contra a segurança nacional. Crime? Márcia quase sussurrou. Obstrução de agente público no exercício de suas funções. 1 a 3 anos de prisão. Nesse momento, Matias percebeu que a situação havia fugido completamente do controle. O que começara como um incidente isolado estava se transformando em uma crise nacional. Senhores, disse ele, acredito que podemos resolver isso de forma mais civilizada. Comandante, disse Oliveira, o senhor é muito generoso, mas o estrago já está feito. Que estrago? O advogado mostrou seu tablet. Comandante, em 45 minutos, sua história virou nacional. 6 emissoras de TV querem entrevistas. O Ministério da Justiça emitiu uma nota de repúdio. E... Ele hesitou. E o quê? Perguntou Matias. E o presidente da República tuitou sobre o caso. Matias pegou o tablet e leu o tweet presidencial. Inadmissível que um herói nacional seja discriminado por servir nosso país. Oficiais militares merecem respeito, não humilhação. Herói nacional? Murmurou Matias. Comandante, disse Oliveira, o senhor coordenou o resgate dos reféns do banco no ano passado, o que salvou 17 vidas. Todo mundo lembra. De fato, Matias havia liderado uma operação complexa que havia terminado sem vítimas fatais.
Na época, recebera uma comenda por bravura, mas nunca se considerara um herói. E agora? Perguntou ele. Agora nossa empresa virou símbolo de discriminação, respondeu Oliveira amargamente. 3 grandes clientes corporativos já cancelaram contratos. Nosso valor na bolsa caiu 15% em 1 hora. Márcia começou a chorar silenciosamente. Eu vou perder meu emprego. Vai perder mais que isso, disse o advogado. O Ministério Público já anunciou que vai investigar o caso. Matias olhou para a mulher que 45 minutos antes havia lhe negado um assento por preconceito. Agora ela estava enfrentando as consequências de suas escolhas. Senhor Oliveira, disse ele, posso falar com o senhor em particular? Eles se afastaram alguns metros do grupo. Comandante, o senhor quer fazer um acordo? Não exatamente, disse Matias. Quero que o senhor entenda algo. Eu não fiz isso virar uma crise nacional. Sua funcionária fez isso quando decidiu me discriminar. Entendo. Mas também entendo que pessoas cometem erros. A questão é, o que vocês vão fazer para garantir que isso não aconteça de novo? Oliveira pensou por um momento. O que o senhor sugere? Treinamento obrigatório sobre diversidade e respeito para todos os funcionários. Políticas claras sobre tratamento de passageiros oficiais e um canal direto de comunicação com órgãos de segurança. E em relação a Márcia, Matias olhou para a mulher que ainda chorava. Ela precisa entender que suas ações têm consequências, mas também precisa de uma chance de aprender e melhorar. O senhor não quer que ela seja demitida? Quero que ela seja educada. Demissão sem aprendizado não resolve o problema. Só esconde. Oliveira assentiu. E os contratos governamentais? Isso não é comigo. É com o Ministério. 2 horas depois, Matias finalmente embarcou para Brasília. Não na primeira classe. O voo estava lotado devido ao atraso causado pela confusão. Ele voou na econômica sem reclamar. Durante o voo, recebeu dezenas de mensagens de apoio de colegas, familiares e até desconhecidos que haviam visto a história nas redes sociais. Uma delas, de sua filha de 16 anos, dizia: Pai, vi no Twitter, orgulhosa de você ter se mantido digno, mesmo sendo tratado mal. Te amo. Outra, de um ex-subordinado que agora comandava uma unidade em São Paulo. Comandante, o senhor nos ensinou que dignidade não se negocia. Obrigado pela lição de hoje. Mas a mensagem que mais o tocou veio de um número desconhecido. Comandante, sou soldado do Exército, negro. Às vezes penso em desistir porque o preconceito cansa. Mas vendo sua firmeza hoje, lembrei por que escolhi servir meu país. Obrigado. Quando chegou a Brasília, Matias foi direto para a reunião no Ministério. A operação antiterrorismo foi um sucesso. A célula foi desmantelada sem confronto, baseada nas informações que ele trouxera. 3 semanas depois, ele recebeu uma carta da companhia aérea. Era uma nova política de atendimento, estabelecendo protocolos rígidos para respeito a todos os passageiros e treinamento obrigatório sobre diversidade. No final da carta, uma linha que o fez sorrir. Inspirado no incidente do comandante M. Santos, que nos ensinou que respeito não é cortesia, é direito. Márcia não foi demitida. Passou por 6 meses de treinamento intensivo sobre diversidade e hoje coordena o programa de inclusão da empresa. Ela nunca mais discriminou ninguém. A companhia aérea recuperou seus contratos governamentais após implementar as mudanças sugeridas por Matias. E criou um programa de cortesias especiais para militares em serviço. 6 meses depois, Matias estava novamente naquele aeroporto, retornando de outra missão. Márcia estava no balcão. Comandante Santos, disse ela com um sorriso genuíno, bem-vindo de volta. Seu assento 2A está confirmado. Posso oferecer alguma cortesia especial? O tratamento normal já é uma cortesia, respondeu ele. Comandante, ela hesitou. Queria agradecer. Por quê? Por não ter me destruído quando poderia. O treinamento que fiz mudou minha vida.
Aprendi que preconceito machuca não só quem sofre, mas quem pratica. Matias assentiu. Todos nós temos preconceitos, Márcia. A diferença está em reconhecê-los e trabalhar para superá-los. Trabalho nisso todos os dias agora. Naquele voo, Matias sentou-se na primeira classe sem questionamentos. Mas o que mais o marcou foi ver durante o embarque Márcia tratando todos os passageiros com o mesmo respeito, independente de classe social, cor ou aparência. Hoje, quando conta essa história para novos comandantes do BOP, Matias sempre termina com a mesma reflexão. Dignidade não é sobre o assento que você ocupa, é sobre como você trata as pessoas quando tem o poder de fazer diferença. E acrescenta, às vezes, as maiores vitórias não acontecem em operações especiais. Acontecem quando você muda uma mente preconceituosa e ajuda alguém a ser uma pessoa melhor. Se essa história te fez refletir sobre como pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças, compartilhe com quem precisa ouvir. Inscreva-se no canal para mais histórias que mostram como dignidade e respeito podem transformar não apenas vidas individuais, mas sociedades inteiras. Porque no final das contas, todos nós somos passageiros da mesma jornada. E o que importa não é onde sentamos, mas como tratamos nossos companheiros de viagem. Você já foi a pessoa que fez a diferença? Ou já precisou de alguém para defender sua dignidade? A mudança começa quando decidimos que preconceito não é aceitável, não importa onde ele aconteça.